Sejam bem-vindos, esse é o Porquê Eu Tenho Board Games e hoje vamos falar de um dos meus jogos favoritos, que é o Busca pelo Anel. Busca pelo Anel é um jogo de 2 a 5 jogadores, é um jogo que, dependendo de como você joga, quais partes você joga, ele pode demorar de 1h30 até 3 horas se você jogar as duas partes de forma sequencial. Ele é um jogo criado pelos mesmos criadores do jogo Guerra do Anel, um jogo muito famoso, um jogo massivo, e esse foi um jogo que eles criaram para tentar preencher um espaço que eles não tiveram tempo ou por parte do design não incluíram no Guerra do Anel, que é a saída de Frodo e companhia indo do Condado até Valfenda. Esse jogo então foi criado pelo Marco Maggi, Gabriele Mari e Francesco Nepitello. Ele é um jogo de movimentação escondida, onde um jogador vai controlar Frodo e os outros jogadores vão controlar os espectros do anel, os Nazgûl. E o jogo se desenrola em 3 fases distintas, que é 2 fases do dia e 1 da noite, enquanto o jogador que controla Frodo tenta passar pelos locais de forma despercebida, enquanto os espectros do anel tentam sentir o poder do anel chamando e tentando encontrá-los. Vou mostrar rapidamente alguns componentes e algumas coisinhas e vou voltar e falar por que eu tenho esse jogo lançado pela Devir. Então, por que eu tenho Busca pelo Anel? Busca pelo Anel é um jogo que me fez voltar aquela magia do Senhor dos Anéis de volta. Em Busca pelo Anel, um dos jogadores vai controlar Frodo. Ele vai ter esse pequeno escudozinho aqui com um dos lados do mapa vigente aqui. O jogo tem 2 modos, então ele tem 2 lados, o mapa tem 2 lados, então conforme o jogo você tem um mapa diferente. Cada lado se joga de uma forma totalmente diferente, sendo que a primeira você controla Frodo e na segunda você controla Gandalf. Então os tabuleiros, ele tem aqui o marcador do Frodo, onde fica a miniatura do Frodo, e ele vai se movendo de acordo com a rodada. A rodada é separada em 3 fases, 2 fases do dia e a fase da noite, onde o Frodo pode se mover de forma opcional. Se ele se mover, os jogadores que são os espectros do anel, eles vão ter uma habilidade extra. Esse daqui é o Senhor dos Nazgûl, que entra somente na parte 2. E esses daqui são os Nazgûl que vão tentar achar Frodo. Aqui também tem um marcador de corrupção, que é o marcador que, se o Frodo atingir o máximo, e os jogadores das sombras ganham. O jogo ele vem com vários componentes. Tem aqui os marcadores de corrupção, que vão ser comprados quando Frodo for encontrado. Aqui tem os locais de início de Frodo, os locais numerados onde são as informações e os locais de feitos do Gandalf. Isso vai dar possibilidade para os jogadores, tanto dos que joga como Frodo e que joga como os Nazgûl. Se os Nazgûl encontrarem essas fichas de informação pequenas da parte 1, eles vão desbloquear poderes especiais. Cada jogador também tem a oportunidade de comprar cartas para ajudar nessa empreitada de achar Frodo. Então tem um baralho para cada fase do jogo, para o jogador do Frodo, e um baralho para os jogadores das sombras. Aqui nós temos também bacaninhas as cartas de ajuda, que são as cartas de cada Nazgûl, tá? E essas aqui são as cartas do jogador portador do anel. Na primeira fase ele pode até ter 4 companheiros: Frodo, Sam, Merry e Pippin, sendo que Merry só entra
se você comprar a carta dele. E na segunda parte entra o Passo Largo, o Strider Aragorn e também o Merry, ok? Então o jogo vai se desenrolando com o jogador portador do anel anotando os locais por onde ele está passando, de acordo com as rodadas e os marcadores. Os jogadores das sombras vão tentar encontrar Frodo fazendo buscas em locais, em áreas ou seções e área, ok? E o jogo vai se desenrolando dessa forma. Os jogadores das sombras, eles têm as ações, algumas das ações relacionadas aos dados que eles rolam. Então, conforme eles vão rolando os dados, eles vão podendo fazer ações poderosas, como a ação de busca, que é a única ação que encontra Frodo, ok? Outra coisa que o jogo vem é, como as duas partes é para serem jogadas de forma sequencial, a primeira parte é muito difícil para o jogador espectro do anel ganhar de Frodo, já que a corrupção é até 12. Tem regras opcionais que eu criei, que estão lá na Ludopédia, tá? Na página do Busca pelo Anel, onde a gente faz uma modificação para o jogo ficar, se você não quiser jogar as duas partes, você pode jogar as partes independentes e tem regras para isso. Mas se vocês forem jogar em duas sessões separadas, tem o Save Game, a cartinha que Gandalf deixa para Frodo, onde você vai colocar os componentes de acordo com o manual para serem jogadas a próxima sessão, que é a parte 2, que é o outro lado do tabuleiro, que é onde você joga com o Gandalf. Nessa parte do jogo, o Frodo ele continua andando por uma forma sequencial por estas cartas de trajeto, enquanto você tenta confundir os Nazgûl com Gandalf no tabuleiro. Gandalf ele faz de certa forma, ele confunde os espectros do anel. Eles acham que Frodo está passando por um lado, mas na verdade é Gandalf que está ali. Então são duas mecânicas, são dois jogos diferentes, mas que infelizmente esse é um dos pontos que mais atrapalharam no jogo. Ele é um jogo de quase 3 horas se você forem jogar as duas partes, mas esses são os componentes que você tem. Tem mais alguns aqui, que são os marcadores de aliados, que o Frodo consegue colocar no tabuleiro para bloquear algumas passagens dos jogadores, e alguns aqui marcadores também dos jogadores espectros do anel. Tem até alguns marcadores que, dependendo com o final da partida, influenciam no jogo Guerra do Anel. Então esses são os componentes e esse é mais ou menos como que se joga o jogo Busca pelo Anel. E por que eu tenho Busca pelo Anel? Busca pelo Anel foi meu primeiro jogo comprado dentro da Ludopédia. Por algum motivo, depois de ter comprado Wrath of Ashardalon, eu descobri a Ludopédia e comecei a imergir mais no mundo dos jogos de tabuleiro modernos. E o primeiro jogo que eu comprei foi o Busca pelo Anel. Eu achei que ia ser um jogo bem bacana, assim, um jogo de movimentação escondida, em que você não conseguir esconder muito bem, fazer aquela dedução para descobrir onde está Frodo, se você consegue passar despercebido. E como eu tinha falado anteriormente, nossas análises ia bater em alguns pontos, mas eu vou resumir em pontos positivos e pontos negativos. Primeiro ponto positivo, é um jogo muito imersivo, é um jogo que assim dá aquela ânsia de você passar pelo colega e eles estão te rodeando e você conseguir passar entre eles e conseguir avançar e não ser descoberto. Mas e você vê também com os outros jogadores que jogam com os Nazgûl, quando eles descobrem Frodo, também tem aquela sensação de dever cumprido. Caramba, vamos lá, a gente vai conseguir. Só a gente pegar ele mais 2 vezes a gente consegue ganhar. E então acho que essa parte de diversão do jogo, ela é muito
bacana de ver o pessoal se divertindo e conseguindo aproveitar dentro do tema, você jogar uma trilha sonora do Senhor dos Anéis enquanto você está jogando, então traz uma ambientação bem bacana pro jogo. Então esse é um dos pontos positivos. Outro ponto positivo é a arte do jogo é feita pelo John Holt. John Holt fez participou da trilogia dos filmes como o conceptual artist. Ele fez muito das artes pro filme do Senhor dos Anéis. Assim, não era muito fã do Senhor dos Anéis livro, conheci como muitas pessoas pelos filmes, então foi algo que chama a atenção. Então essa parte nostálgica de você ter um jogo de um filme que você gosta e ser um jogo muito bom, um jogo bem bacana, traz essa lembrança afetiva e emotiva do jogo. Outro ponto positivo, porque como eu falei, esse foi um dos primeiros jogos que eu tive na Ludopad, que eu comprei via Ludopad, mas eu vendi. Eu tinha jogado ele uma vez só e tipo, me arrependi, falei, me apeguei muito a essa memória afetiva do jogo, tanto que eu comprei de novo. E não outro ponto positivo é que ele é um jogo fácil de ensinar. O livro de regras chegou a ter muitas críticas por ser um livro de regras muito longo, mas as mecânicas do jogo, depois que das primeiras 4 rodadas, todo mundo já consegue entender muito bem como que o jogo desenrola. Então ele é um jogo que, por mais que tenha algumas nuances, as mecânicas dele são muito fáceis de ser entendidas. Tem um fator sorte por conta das rolagens de dados, das compras das cartas, mas ele é um jogo que eu acho que ele é muito fácil de ser jogado e que isso também aumenta a diversão. Essa questão de equipe contra equipe também faz com que o jogo seja bem bacana. Um dos pontos negativos que eu vi do jogo, e essa foi uma das questões que me fez desfazer dele, é que ele é um jogo que depende muito de você jogar a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte vai ser muito difícil para os jogadores espectros do Anel conseguirem ganhar. Parece que muito foi discutido que a primeira parte é para você desenvolver a corrupção do Frodo para que seja mais difícil para o Frodo ganhar na segunda parte. Quando na primeira parte o Frodo vai do condado até Bree, e a segunda parte o Frodo ele é levado por um caminho já pré-definido pela carta de Bree até Valfenda, e você joga como Gandalf tentando fazer uma dissimulação com os jogadores espectros do Anel. Tanto que eu fiz umas regras alternativas para que você conseguisse jogar as partes independentes e que a primeira parte fosse um pouco mais equilibrada e fosse que diminuiria o valor de corrupção de Frodo de 12 para 8, e que se o Frodo fosse capturado 2 ou 3 vezes ele não tivesse como recuperar, o jogo iria ficar bem mais difícil para ele. Porque na primeira parte Frodo voa. Provavelmente Frodo, na primeira parte jogando normal, você vai encontrar Frodo 2 vezes. Os jogadores vão encontrar Frodo 2 vezes no máximo. E então cria essas regrinhas, está lá no Ludopédia, na página de Busca pelo Anel, para vocês verem como que é um jogo que eu gosto muito, é um jogo que eu gostaria de que as pessoas jogassem mais, discutissem mais. O Gabriele Mari, ele fez um dos jogos que é muito conhecido pela comunidade, que é o Letters from Whitechapel, que é um dos melhores jogos de movimentação escondida que a maioria da comunidade fala sobre ele. Então é um jogo que tem muitas características boas. Outro ponto negativo do jogo eu vejo é que se você tentar jogá-lo de uma vez só, pode ser que você fique um pouco cansado demais, porque cada parte dura em média 1h30. Então esse tempo de jogo pode ser bem complicado para pessoas que tenham só uma noite para jogar 4 horas de jogo, jogam um fillerzinho e depois entra nele. Mas ele é um jogo muito bom, muito bom. Eu posso não ser muito entendedor do hobby, mas cara,
Eu adoro esse jogo. Já tentei até tentar jogar ele solo, de tanto que eu gosto dele. E um ponto positivo é um jogo com um preço médio. É um jogo que sempre gira na faixa de 200, 220. A maioria dos jogos tende a variar dentro desse espectro de preço, 150 a 200 reais. Então é um jogo que eu gosto muito. Eu não tenho muito pontos negativos para falar dele, mas assim, os pontos positivos que ele tem me agradam muito. Então, porque eu tenho Busca pelo Anel, é um jogo que tem uma moto, não sei se vocês ouviram, tem uma moto passando aqui perto da rua, mas porque eu tenho Busca pelo Anel, primeiro pela memória afetiva de ser meu primeiro jogo comprado dentro da Ludopédia. Foi assim, daqui que começou meu pontapé realmente para os jogos de tabuleiro moderno. Segundo, ele é um jogo muito bacana de ser jogado, cria uma tensão na mesa, ele tem uma arte muito boa e ele é um jogo que realmente imersivo. Então, se você tem oportunidade, teste, dê uma oportunidade para Busca pelo Anel. Se você gosta de jogo de movimentação escondida, movimentação furtiva, dê uma oportunidade para ele. Se você tem o Guerra pelo Anel, ele tem 4 marcadores que, dependendo de como ele termina, influencia o jogo Guerra do Anel. Então, Busca pelo Anel dá devir de 2 a 5 jogadores a partir de 14 anos. Um jogo de movimentos furtivos, dedução, aventura, baseado no Senhor dos Anéis. Se você gostou desse vídeo, comente, coloque. Esse vídeo vai estar no YouTube, no Ludopédia. Outra coisa, nesse momento estamos em 28 de novembro, 28 de março, quando eu estou gravando esse vídeo. Então a gente ainda está num momento muito crítico do coronavírus, do Covid-19. Lembre-se de respeitar as informações e as restrições do seu estado. Busque informações do Ministério da Saúde. Lembre-se sempre de lavar as mãos, passar álcool, não evite tocar os olhos e boca com mão sem estar higienizada. E iremos passar por isso em breve. Vocês estarão jogando Busca pelo Anel com os seus colegas numa noite de jogatina. Deixem seu comentário, ele é muito importante. Ajude-nos a melhorar e até mais. Tentei fazer esse vídeo o mais curto possível, provavelmente falhei miseravelmente, porque eu adoro esse jogo e queria mostrar bastante dele para vocês. Fiquem com Deus. Se você não acredita em Deus, você é livre. Então, um abraço, fiquem seguros, se cuidem. Até o próximo.